A irmã Irene Brum tem 92 anos, amém? 92 anos. E mês que vem, 93, né? Que bom, a irmã Irene Brum está conosco. Nós estivemos quarta-feira com um grupo da igreja lá visitando a nossa irmã e falamos com ela dela estar hoje aqui participando da ceia do Senhor, participando deste culto especial. Nós estamos comemorando 90 anos da nossa igreja e a nossa irmã tem 93 praticamente. É a idade, né, quase da nossa igreja. E é muito bom contar com a irmã aqui conosco nesta manhã. Deus abençoe, irmã Irene. Quantos lembram aqui da irmã Irene Brum? Levanta a mão. Amém. Aí, irmã Irene, quanta gente, né? Lembra da irmã. Amém? Pode sentar, Deus abençoe. Tem mais alguém aqui que tem 90 anos? Acho que não, né? Pastor Silvino? Não, pastor Silvino. Ainda vai chegar lá, né? Tem alguém? Não, né? Tem alguém que tem 9 na idade? 9, 19, 29, 39. Tem alguém aqui? Irmão Joel, tem 9 na idade? 69. O irmão? 49. 59. Mais alguém? Irmã Antônia? Quanto? 9? A irmã Antônia falou que tem 9. Batista tem 9 na idade? 19. Então, irmãos, eu vou dizer que eu tenho 29 então, né? Se os irmãos estão dizendo 19, 9, né? Vou dizer que eu tenho 29. E além da nossa irmã Irene Brum, além de nós termos esse culto especial da nossa igreja em celebração aos 90, a ceia do Senhor, nós estamos recebendo o pastor Silvino Neto. Chega aqui, pastor Silvino. E a irmã Estela Ruth, pedi que a irmã Estela Ruth fique de pé aí no seu lugar, que é filha do pastor Alberto Araújo, uma das filhas, e esposa do pastor Silvino Neto. Deus continue abençoando. Irmã Estela Ruth, mais conhecida por nós como Rutinha, não é? Pastor Silvino é genro do pastor Alberto Araújo. Além de pastor, é professor, educador, poeta, escritor, né? Tem a poesia dele, o poema, que está no editorial do nosso boletim, sobre a Igreja Viva. O pastor Silvino dirige hoje uma ONG, não é isso? Depois ele pode falar melhor, que é Brasil Forte, sobre educação, né? Tem esse sentido aí, para resgatar esses valores no nosso Brasil. E é uma honra tê-lo aqui conosco. É um privilégio, uma alegria muito grande. E quantas lembranças passam, não é? Na nossa mente. Quantos irmãos aqui lembram do pastor Silvino? Levanta a mão aí. Não passa um filme aí na cabeça dos irmãos, né? O pastor Silvino trabalhou aqui arduamente na nossa igreja, ajudando o pastor Alberto. Foi pastor interino, mas praticamente pastor mesmo da igreja, porque ele estava ali, né, no momento em que o pastor Alberto estava com a saúde debilitada, e ele à frente da igreja, batizou muitos aqui. Quantos foram batizados pelo pastor Silvino? Olha só aí, quanta gente, né? Batizou a família inteira do irmão Jorge. Foi irmão Jorge, Wanda, Rafael, Gabriel. Também participou do meu casamento, né, com a Suzete, realizou, foi o mensageiro, né, do casamento. E é uma bênção recebê-lo, pastor Silvino. Chegue aqui então, não fica emocionado não. Ou fica, né? Não garanto chegar até o final do culto, né? Esse momento mexeu com o nosso coração de emoção, o que demonstra como essa igreja é muito amada, muito querida. E apesar de toda a infraestrutura que eu estou vendo aqui, né,
parece que tem água ali atrás, etc. Eu acho que faltou uma dúzia de lenços. E parece que não se usa mais lenço, né? Eu procurei aqui, quase que usei a ponta da gravata para enxugar um pouco as lágrimas, não é? Mas isso significa que nós estamos unidos pelos laços do amor, que era um dos cânticos que essa igreja cantava bastante em tempos, né, idos. Mas eu não poderia deixar de, nessa palavra inicial também, pedir desculpas por não estar presente neste dia tão significativo para a igreja, que foi a posse do pastor Leandro. Eu acompanhei também, em parte da sua juventude, eu acompanhei também no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, não é? E acompanho nos apps da vida, nos faces da vida, estamos sempre, né, mandando uma mensagem ou outra. E eu queria dizer publicamente da minha satisfação em tê-lo como pastor dessa igreja. Eu confesso que eu torci, se é que a gente pode torcer, não é? Durante a campanhas pastorais, mas pedindo a Deus que Deus fizesse realmente a vontade. E eu espero que você e a igreja, sua família, sejam muito abençoados neste ministério. Esta igreja também traz saudade porque nos lembram de vários familiares nossos que já partiram. A esposa vinha até dizendo o seguinte: eu sinto um misto de alegria e de tristeza, né? Indo para a igreja de Neves. E eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente. 90 anos da Igreja Batista de Neves. E a minha pergunta seria esta: poderíamos dizer que esta é uma igreja velha? 90 anos. Quando a gente olha para a irmã Irene Brum, podemos dizer que é uma igreja bonita, independentemente de quantos anos ela tem. Mas uma coisa importante não é perguntar quantos anos a igreja tem. Uma coisa importante para perguntar hoje: como vai a saúde da igreja de Neves? Mais do que os anos de vida, precisamos estar sempre pensando na saúde que vivifica a existência de uma igreja. Eu me lembro, o pastor Alberto, de quando em quando dizia isso, creio que depois dos 60, isso para não dizer mais ou menos a minha idade, que já vai para os 77, e ainda os 9 meses que a gente não conta, né? E ele dizia sempre: não queira ficar velho. Lembra disso, Arquinésio? Não é? Não queira ficar velho. Velhice não é doença. De saída, para quebrarmos com todo esse preconceito. Porque às vezes a gente vai visitar uma igreja e diz: aquela igreja só tem velho. E daí? Às vezes a gente faz a leitura da igreja pela juventude. Uma igreja de jovens. E daí? Pode não significar nada. A igreja pode ser uma igreja de velhos. E vamos dizer essa palavra com o maior carinho que a gente tem pelo termo velhice, porque é assim que a igreja trabalha também, a palavra de Deus trabalha para classificar as pessoas de terceira idade. São velhos. E daí? A Bíblia valoriza os velhos, os idosos, assim como valoriza também as crianças
e assim como valoriza os jovens. Mas o importante é saber como vai a saúde. E a saúde é importante a todas as faixas etárias. E hoje nós estamos vivendo um momento em que nós estamos até entrando numa neura por conta de sermos atacados por um vírus que anda por aí, pegou de carona, não é? O mundo todo. E nos leva a uma preocupação. E diz o seguinte: não é tão letal assim, porque só os idosos é que estão mais vulneráveis. Coitado dos idosos, coitado de nós, não é isso? Criança, praticamente, isso não é problema, né? Às vezes é assim a leitura que é feita da nossa humanidade, da nossa sociedade, né? E hoje também, quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, eu acho que hoje não cabe nem ósculo santo, né? Porque estão dizendo que é para evitar beijinho, né? Nem beijinho doce, até porque uma das intérpretes acabou de morrer, né? E também o aperto de mão, mas se hoje alguma coisa já teve que acontecer, já aconteceu, porque os irmãos são muito amáveis, os irmãos nos abraçaram, os irmãos nos beijaram, e cabe agora a Deus nos abençoar para que as coisas andem da melhor maneira possível. Mas como é que vai a saúde da igreja, não é? Encontramos na palavra de Deus o conceito da igreja como corpo de Cristo. E quando a gente lembra da igreja de Neves como corpo de Cristo, a gente lembra da igreja, né, na sua história. Alguns saudosistas, sem dúvida nenhuma, lembram de momentos saudáveis desta igreja. Lembram, por exemplo, das maratonas da igreja de Neves. Jovens, vocês não sabem nem da metade o que foi essa igreja em tempos das maratonas nacionais, certo? Aí vou aproveitar para dar uma vezinha para os velhos desta igreja. Quantos participaram daquelas maratonas nacionais, não é? Da juventude batista brasileira, que incluía a igreja de Neves? E aí, né? Alguns vão lembrar das campanhas de missões, dos hinos daqueles corinhos, não é? Que foram inclusive compostos para estimular a dádiva, o amor por missões. Lembram? Alguém poderia cantarolar alguns daqueles corinhos daquela época? Missões mundiais, dinheiro darei, e desta maneira as minhas transferirei. E quem não lembra também, não é, daqueles campeonatos de futebol na quadra? Quantos perna de paus, não é? Estiveram por ali. Era uma igreja jovem, por isso, não é? Que poderia se caracterizar. Não vou pedir aí os gobigoles da vida, não é, para se apresentarem, porque eu imagino que a grande parte esteja aí com artrose, não é? Sem poder nem se levantar direito, mas já foram saudáveis ao ponto de se tornarem atletas de Neves. E a música? Os saudosos lembram também do grande coral da igreja de Neves. Eu não estou dizendo que a igreja não esteja vivendo novos momentos hoje, até porque nós ouvimos o louvor tão inspirador.
mas estou dando essa chance da igreja recordar de sua própria história e daqueles que viveram a história na sua juventude e na sua mocidade. E servindo também de inspiração e de reconhecimento por aqueles que passaram, alguns no Parque das Colinas, outros no cemitério aqui próximo, que eu só me lembro que tem a letra, começa com a letra M, não é? E que a gente precisa também reconhecer neste momento, nos 90 anos. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, verso 3: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pausa para refletir sobre isso. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Me parece que uma igreja saudável, ela precisa trabalhar nesse equilíbrio, neste relacionamento com seus irmãos, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, e aí vem uma relação dos dons que Deus distribuiu ao seu corpo, igreja, e termina dizendo, não é, que tudo o que fizermos, façamos com alegria. Uma igreja saudável, ela não se mensura pelos anos de existência que ela tem. Uma igreja saudável ela pode ser caracterizada pela vitalidade que os seus membros têm, independentemente da faixa etária. E essa é a beleza da igreja, porque a igreja abrange todas as faixas etárias, todas as classes sociais, mas esse corpo deve estar em equilíbrio, com saúde, através dos seus membros, das células, dos órgãos que constituem. E num momento como este, quando a gente pergunta como vai a saúde da igreja de Neves, nós não estamos nos reportando ao passado, aos 90 anos. Mas nós temos no sangue desta igreja os antepassados. E a igreja recebe, sem dúvida nenhuma, o DNA daqueles que passaram por aqui. E existe um compromisso da igreja atual com a igreja do passado, se é que se existe igreja do passado, igreja do presente e igreja do futuro. Existe igreja de hoje, que tem uma história do seu passado, que constrói uma história no presente e se projeta no futuro, até quando Deus receberá a igreja como a noiva de Cristo. Por isso que essa representação da igreja como corpo, ela é válida para nós entendermos, e a necessidade da igreja está sempre revitalizada. Daí, cada membro precisa ser avaliado para saber que tipo de membro sou eu, que tipo de célula sou eu nesta igreja, que tipo de órgão sou eu. E é tremendamente importante porque a igreja ela é construída
ela é edificada por Cristo, mas nós somos os braços de Cristo, nós somos os pés de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E se este corpo estiver doente, Paulo até adverte sobre isso, precisamos cuidar deste corpo. E ninguém pode dizer isoladamente: eu não preciso do pé, eu não preciso da cabeça, eu não preciso dos olhos. A beleza da igreja se expressa nesta unidade, nesse sistema que construímos. Por isso, a grande preocupação de manter a igreja sempre saudável. Eu estou vivenciando alguns dias de um pouco de preocupação com a saúde. Como sempre andei turbinado, não me dei conta de que também sou humano e que a idade vai chegando. Descobri recentemente algo que pousou aqui no meu ombro. E olhei, pensei que era alguma ave que havia pousado por aqui, mas descobri que é algo com peso um pouco maior. E descobri uma artrose no ombro. E alguém já me disse: não, mas isso é muito comum. E temos que assumir isto, mas ao mesmo tempo temos que tratá-la. Ao mesmo tempo temos que conservar, porque a dor é fruto do pecado da humanidade. E nós temos que, na medida do possível, tratar o máximo este corpo que Deus nos deu. Porque é através dele é que nós também expressamos os nossos sentimentos. Através dele é que nós realizamos a obra do Senhor. E como vai o seu corpo físico? Como você tem tratado do seu corpo físico? Porque ele é templo do Espírito Santo. E a igreja de Deus precisa de sua saúde física. Não tem como fugir. Os médicos já disseram, e eu disse para ele: por favor, disse para eles, não me digam mais essa palavra, porque para mim é palavrão. Degenerativo. Só sabem falar isso na nossa idade. Ah, isso é degenerativo, tem que conviver. Tá bom, eu entendo. Mas na medida do possível, temos que cuidar deste corpo físico dado por Deus, porque é através dele que nós permitimos que as ações do Espírito se concretizem. Então essa é uma primeira palavra neste sentido. Só que nós não nos anulamos, não nos tornamos inválidos, se por acaso a artrose tomar conta do nosso sistema. Se toma conta do nosso coração. Porque Deus nos permite, através do Espírito, nos mantermos saudáveis. Então, uma igreja com 90 anos de idade, que tenha no seu corpo membros com 93, 92 anos de idade, ela pode ser considerada uma igreja saudável, se o espírito desses se apresenta de forma saudável. Basta lembrar o exemplo de Simeão, que pedia a Deus para não morrer antes de ver a promessa em Jesus Cristo. E quando ele foi ao templo e teve o prazer de receber nos braços o menino Jesus, talvez cheio de artrose, talvez veio se arrastando, mas ele podia dizer: Senhor, eu agradeço por ter visto com meus olhos físicos a graça de Deus para a humanidade.
Meus queridos colegas idosos, velhos, o nosso espírito não envelhece. O nosso espírito pode enfermar se nós permitirmos que assim seja. Por isso, neste momento, a minha palavra aos mais idosos: tornem-se cada vez mais saudáveis no espírito, porque esta igreja precisa desta saúde espiritual de vocês. E meus jovens, tornem-se também saudáveis, cuidando também dos corpos físicos de vocês e do espírito, porque isto é que torna a igreja saudável. Alguns exemplos, eu poderia até terminar aqui, pastor, mas eu acho que eu estou ainda na metade, da nossa palavra. Lembrando da importância desta avaliação constante, check-up. A igreja não é para fazer check-up, festa, avaliações, comemorações, de ano em ano, quando comemora mais um ano. Parabéns para você. Avaliação constante do seu estado. Diagnóstico constante. E é uma coisa pessoal, pastor. Aquela sua missão de ajudar a detectar em cada membro da igreja onde dói, qual é a sua enfermidade, o que é preciso fazer para tornar a sua igreja saudável. A igreja saudável se constitui dos membros saudáveis da igreja. Se você está doente, a saúde da igreja está comprometida. Foi assim que Deus nos adverte em sua palavra, através de João, quando faz uma avaliação das igrejas da Ásia. A igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo tinha um problema: a alimentação inadequada. E às vezes nós, os mais idosos, abusamos, não é isso? Não só os mais idosos. Os jovens abusam muitas vezes de uma alimentação inadequada. E nós encontramos em Apocalipse 2:14, esse diagnóstico da igreja de Pérgamo. Quando diz: no entanto, tenho contra você algumas coisas que você tem aí, pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Aquela igreja, apesar de algumas virtudes, ela estava enferma no que diz respeito à sua alimentação espiritual. As nossas igrejas estão vulneráveis a tanto lixo comestível que nos oferecem, muitas vezes em nome da religiosidade. A igreja de Neves tem uma história de observação à doutrina, à palavra de Deus. Por isso que a palavra deve ser um alimento diário, constante. Porque uma igreja saudável, ela é uma igreja firme na palavra, firme nas doutrinas. A igreja não pode ser gulosa
para comer tudo que o mercado oferece, o mercado religioso. Cuidado, pode fazer mal, e muito mal. E a Bíblia adverte muito sobre isso, em todos os sentidos. Não somente na base chamada teológica, mas na prática. E muitas vezes a igreja quer se modernizar para acompanhar as manifestações atuais. Nada contra a tecnologia, mas tudo contra o modismo pelo modismo, que torna a igreja vulnerável. A igreja, inclusive, nessa igreja com disfunção sexual. Não está escrito aqui? Quantas igrejas vivem e convivem com disfunção sexual? A igreja de Filadélfia. Eu acho que ela tinha reumatismo, mialgia, artrose, tudo que tinha direito. A Bíblia diz que ela tinha pouca força. Se a gente faz uma aplicação muscular, é o que a gente começa a sentir, né? Mas na avaliação, no diagnóstico, nesse laudo, aquela pouca força, que até poderia parecer até uma doença degenerativa, possivelmente se referia a determinados recursos. No entanto, aquela igreja alimentava a sua pouca força por uma palavra importante, que é a palavra perseveração. É a igreja que perseverava, segundo a palavra de Deus no verso 8, porque não negou o meu nome. A igreja saudável não é a igreja que tem todos os equipamentos tecnológicos possíveis. E parabéns, porque essa igreja, ela está conseguindo uma arquitetura e um design até diferente. Você olha para ela e ela era o que era. E olha para ela e ela já não é mais o que era. Não é? Mas é um casamento, um arranjo não sei como dizer, não é, dessas adaptações, mas necessárias. E ela não deixa de ser uma igreja saudável pelo seu templo. Não é o templo que determina a saúde da igreja. Mas, adiante, quero chamar a atenção para a avaliação da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, no verso 15 do capítulo 3, você diz, avaliação: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Isso é dito a uma igreja. Não é a riqueza aparente que determina a saúde da igreja. Ela pode ter tudo, todos os equipamentos, mas ela pode estar nua diante de Deus. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. São as riquezas espirituais que a Bíblia nos fala, os valores espirituais. Isso sim faz uma igreja saudável. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aquela igreja de Laodiceia sofria de catarata. E era preciso de colírio.
Precisa a igreja de Neves de Colírio? Que membros da igreja precisam de enxergar melhor? Precisam ter uma visão ampla, precisam ter uma visão de missões. Queira Deus que este processo de avaliação vivifique a igreja nos seus 90 anos. A igreja precisa avaliar como vai o seu equilíbrio da sua razão, da sua emoção e da sua espiritualidade, que nós entendemos ser as 3 grandes inteligências que Deus nos deu. A racional. E uma igreja não vive sem pensar, sem refletir. E é preciso que ela esteja bem ferramentada na sua capacidade de racionar. Senão, ela é uma igreja demente. Ela é uma igreja com Alzheimer, que tem dificuldade de lidar com a razão. A igreja precisa ter cuidado também no equilíbrio com as suas emoções. Hoje está sendo muito comum nas escolas o socioemocional como uma resposta aos problemas que a gente tem. Não é por aí. As igrejas também estão na onda dos coaches. Trabalhar muito emocional, não é? Dar asas aos sentimentos. Não é por aí. É pelo equilíbrio. Porque quando a gente trabalha mais o emocional, provocamos o desequilíbrio da razão e da própria espiritualidade. Não sei se está dando para entender. Há muita igreja que está viva por causa da emoção. E o que acontece? Calibra o pneu agora, anda 200 quilômetros, começa a esvaziar, porque a emoção não significa saúde necessariamente, o excesso de energia, turbinado. Daqui a 200 quilômetros tem que parar no posto Ipiranga para calibrar novamente o pneu. Então não é por aí. E a espiritualidade, que costura a razão e a emoção e nos permite ser um templo, um corpo de Deus equilibrado. A saúde da igreja está na capacidade de se reproduzir e com qualidade de vida. Não há nenhuma garantia que as mega igrejas estejam realmente com saúde espiritual. Não é pela quantidade, é pela qualidade. Ainda que a quantidade deva ser perseguida, mesmo que a gente saiba que o caminho é estreito e poucos que andam por ela. Mas não significa que a gente deve deixar de pregar, porque a gente sabe que o resultado final é a porta estreita. Qualidade de vida. Isso torna a igreja saudável. Então, viva a igreja, viva. Viva a igreja viva, que vivifica, que fica viva, sempre nova. Que inova, mas não vive só de avivamentos para sobreviver. Olha a emoção aqui, né? Viva a igreja sempre viva, que vê, sem catarata, vigia e vela, revela e vence, que não vacila ao voo do vento doutrinário, que vai veloz
na sua missão, ao vale vazio de verdade. Valer o vil vadio a vagar, no vício vão, e que ao vê-lo o livra e o leva leve, livre, lavado, salvo, alvo, ao alvo, lavrado no livro da vida. Viva a Igreja Viva, viga vital, voz vidente, inteligente, vide viçosa, via vertente, virgem sem véu. Que Deus faça da igreja cada vez mais uma igreja saudável, de idosos, de adolescentes, de jovens, de crianças, o corpo de Cristo, ao qual Deus se agrada e recebe como dádiva de nossas vidas. Assim seja. Amém. Só uma palavrinha final. Ele me provocou, ele disse que eu estou presidindo uma organização do terceiro setor e eu tenho aqui alguns zapianos que me acompanham até de madrugada mandando mensagens, pip, 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 né? E eu também, porque nós estamos envolvidos numa grande obra, numa missão, que é uma missão, considero divina, num programa Brasil Forte de mãos dadas por uma educação de qualidade para todos. É uma proposta voltada para a área de educação, ação social, meio ambiente e cultura. Não tem especificamente um vínculo religioso direto, até porque a gente quer entrar em todos os espaços. A semana passada, por exemplo, nós entramos na comunidade Cidade de Deus, com uma tricicloteca, levando os livros, e dentre esses livros, muitos livros que trabalham a espiritualidade. Bíblias, livros de orientação aos jovens, está lá. A gente não precisa ir lá e ficar até mesmo exposto de alguma forma, porque as pernas tremem, né? Mas está lá a palavra de Deus. Há pouco tempo grafitamos com as inteligências múltiplas, que é a base teórica que a gente tem, a área de educação, por conta da educação falida que a gente tem. Nós temos uma proposta de um pesquisador da Universidade de Harvard, Dr. Gardner, que inclusive a universidade nos premiou por conta desse projeto. E nós estamos numa luta muito grande. E precisamos não só de suas orações, porque é fácil a gente mandar. A gente precisa descobrir formas como a gente pode estar apoiando também. Nós estamos na PAI, trabalhando ali também para mostrar a saúde que os assistidos têm, mesmo com as suas deficiências. E eu vi a Mônica aqui. Onde é que está a Mônica? Pois é, Mônica, depois eu quero falar com você. Que nós estamos iniciando um projeto de pesquisa no Cefet, com um professor de pós-graduação, na área de ciência da computação. E ele nos encomendou, porque ele conhece o Cid e Adão, é o cidadão, que são nossos personagens. E ele está com uma experiência inédita, que é começando com pessoas com deficiência visual, para trabalhar através de audiolivro, mas multissensorial. Que à medida que você vai ouvindo, você também vai sentindo, porque a tecnologia pode nos permitir isso, isto é a beleza de trabalhar com a razão também, vai sentindo o cheiro das coisas. Ele encomendou a historinha do Cid e Adão. E se conseguirmos, como vamos conseguir, até
final de março eu tenho que entregar uma historinha que vai ser uma experiência possivelmente inédita. Depois você me diz se já tem uma experiência como essa. Se você fala no livrinho uma história que tem abacaxi, ele vai sentir o cheiro de abacaxi. Se fala sobre o vento, ele vai sentir, porque o ambiente que vai ser trabalhado permite essa linguagem sensorial. Portanto, meus queridos, eu preciso da oração de vocês. Eu queria entregar como presente de 90 anos desta igreja o Cida e Adão para os pais, com a proposta de pais mentores, porque os pais estão entregando às escolas e às igrejas a responsabilidade maior sua, que é da educação dos filhos. Foram vocês que colocaram os filhos no mundo. Não foi o professor, não diretor da escola. Não foi o pastor da igreja. Foi você. Cuida deles. Terceira idade, falei muito. Está aqui, ó. Tá? Não sei se eu posso escrever tudo que está aqui, não, que agora eu estou vendo mais de perto. E aqui para os adolescentes, que estão perdidos, sem saber o que vão fazer no futuro, porque a escola trabalha muito pouco isso. Tem até QR Code aqui, vocês sabem o que é QR Code, né? Vocês já sabem, está aqui. E tem experiências de pessoas que vêm de vulnerabilidade social e que superaram. Então eu espero que esses livros sejam uma bênção. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia, nós estamos criando laboratórios em instituições de vulnerabilidade social, mas não é só para comunidades de vulnerabilidade social, porque demanda social todas as classes têm. Escutem. Demanda social. Os ricos têm demanda social. E Deus tem resposta para todas as classes sociais. Pastor, aqui está. Eu sonho que haja um interesse, por exemplo, em formar o clube de pais mentores. Está aqui a proposta. Aqui tem uma sugestão de um calendário da família. Vocês já viram calendário de família? Tem calendário de tudo. Calendário de igreja, aí para as festividades. Comunicação e publicidade que diga, não é isso? Tem calendário de escola, tem um calendário comercial, vem aí Dia das Mães, Semana Santa, mas a família não tem um calendário que cubra as 9 inteligências, a dádiva de Deus para cada ser humano, para ser desenvolvida no multiplicai, crescei e multiplicai. Pastor, desculpa se eu passei da hora, mas Baiano é um caso sério. E eu acho que, de quando em quando, se os irmãos mandarem um drone, eu venho aqui. Estarei aqui com vocês. Tá? Fica aqui, pastor. Fica aqui. Vou pedir ao pastor Silvino para ficar aqui. Nós vamos passar ao momento da ceia do Senhor. E eu agradeço a Silvino Neto, permita-me chamá-lo assim, que criou esses livros maravilhosos, né? Cida e Adão, que dá esse sentido, né? Cidadão, formar o cidadão. Então que a gente possa ler esses livros aí para os pais, adolescentes, para a terceira idade, e ter essa visão do cidadão, que nós somos cidadãos neste Brasil, neste mundo, valorizar a educação, e a nossa educação realmente é uma educação falida em nosso Brasil, quando a gente olha outras realidades aí do mundo, e às vezes não tão longe, não é? Aqui mesmo na América do Sul, a gente vê que a nossa educação está muito longe de ser uma boa educação. E essa palavra que o pastor Silvino deu a nós pais, nós somos os responsáveis pela educação dos nossos filhos. Hoje está muito assim, né? A escola cuida, a escola educa.
a igreja educa, o pastor que tem que educar. Não, são os pais que têm que educar. A escola tem outro papel, não é? Tem um papel importante, a igreja também, mas somos nós pais que temos que cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E nós vamos certamente ver aí uma parceria, né? Vamos ver aí. Vamos ver aí. Quem sabe a gente não coloca aí a como é que é? Tricicloteca. Aqui também no bairro de Neves, nas comunidades que a gente tem aqui, né? Você entrou lá na Cidade de Deus, né? Por que não a gente ter aqui em Neves também? Aqui também é Neves de Deus. É Neves de Deus, é verdade. E valorizar a leitura, né? A leitura e a educação. Amém, pastor Silvino. Muito obrigado pela mensagem que o pastor nos trouxe nesta manhã, por falar aí da história da nossa igreja, pela aula também sobre educação, e que nós possamos vivenciar isso, irmãos. E assim a gente agradece de uma forma muito especial, pastor Silvino, a Rutinha. Vamos dizer para eles, irmãos, vamos dizer assim: muito obrigado, pastor Silvino e Rutinha. Todos juntos? Muito obrigado, pastor Silvino e Rutinha. Amém? E voltem sempre. É verdade. Amém. É para não voltar? Não, acho que é para voltar mesmo. Fica aqui, pastor Silvino. Quero convidar então todos os diáconos a virem aqui à frente. Os diáconos, as diaconisas, venham todos aqui à frente. Tentem se acomodar aqui de alguma forma. Mas vamos ter a presença de todos aqui, para a gente fazer um momento bonito da nossa igreja. A gente vai distribuir os elementos da ceia do Senhor, o pão, o cálice, participar assim desse momento especial. Mas vou pedir aos diáconos para usarem aqui todo o espaço, né? Isso. E a gente vai fazer assim, a gente vai utilizar alguns diáconos, não todos, né? Mas a maioria deles, para a gente fazer a distribuição do pão, do cálice. E eu vou pedir às irmãs, às diaconisas, já que nós temos 4 diaconisas, para levarem então o pão. Aguarda só um pouquinho. Esse pão aqui é só figurativo, né? Não, esse. Eu queria quebrar ele. Pastor Silvino, pode me ajudar aqui? Fez isso tantas vezes aqui, né? Vou pedir deixa eu ver aqui. Deixa o irmão Luiz e o irmão Roberto aqui, que aí eu vou pedir ao irmão Luiz e ao irmão Roberto para nos ajudarem de outra forma. Não, aliás, precisa de mais um, né, irmão Roberto? Tem lá, né? Isso, irmão Francisco, irmão Luiz e irmão Roberto ficam aqui então. Eu já estava esquecendo dos outros diáconos aqui, né? Então, enquanto nós cantamos, Gabriel, vamos cantar então, quebrantado. Os diáconos podem então descer, guarda só um pouquinho, pedir às diaconisas para distribuírem o pão. Os diáconos podem ir também com o cálice. E aí 2 para um lado, 2 para o outro lado. Com o cálice a mesma coisa. E os irmãos que são batizados, estão em comunhão com a igreja, poderão participar da ceia do Senhor.
cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz Cante, meu irmão, minha irmã. me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Mais uma vez, pela cruz. Pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. seu amor. Amém. Os irmãos, os diáconos Orquinésio e Roberto vão entregar ao Ministério de Louvor. Irmão Ézer vai entregar ao outro lado. E eu vou pedir ao pastor Silvino que entregue aos diáconos, depois que os irmãos terminarem de distribuir ao ministério. O pastor Silvino entregará o cálice e o pão. Todos receberam o pão, o cálice? Amém? Todos receberam? Convido você a se colocar de pé.
Enquanto o pastor Silvino entrega o pão, o cálice aos diáconos, o irmão Roberto vai ler o texto da primeira carta aos Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Assim, então, nós vamos participar deste momento significativo na vida da igreja. Quando nós comemos o pão, bebemos o cálice, nós estamos relembrando da morte do Senhor na cruz. O pão simboliza o seu corpo que foi sacrificado na cruz. O cálice, o sangue derramado para nos lavar de todo o pecado. Façamos assim, então. Vamos lembrar que Jesus morreu na cruz por nós. Jesus ressuscitou para nos trazer vida e vida eterna. E que a igreja siga assim, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha novamente. Comamos o pão, bebamos o cálice. De olhos fechados, vamos orar, vamos consagrar nossas vidas ao nosso Deus. Teremos duas orações com o diácono Luiz e com o diácono Francisco. Nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, nós somos gratos, ó Deus, por nos conceder, ó Deus, o privilégio de estarmos em Sua casa, louvando, bendizendo, engrandecendo o Seu nome, prestando culto a Ti, porque só Tu mereces. Agradecemos também, ó Deus, pelo momento que nos concede de estarmos cumprindo com mais uma determinação Sua. Ó Deus, Tu determinaste que nós o fizéssemos até que Tu voltes. Agradecemos, ó Deus, pelo pão. Agradecemos pelo corpo, Deus. Agradecemos pela vida que Tu nos concede. Agradecemos pela vida de todos aqui presentes. Pedimos por Sua igreja, ó Deus, disseminada por toda a face da terra, que possa neste dia estar também, ó Deus, dando graças pela vida que Tu nos concede. Porque morreste, ó Deus, para que nós vivêssemos. E é em nome de Jesus, Seu Filho amado, que eu peço e agradeço. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, graças Te damos, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso que estamos vivendo aqui, Senhor Deus, na Tua casa. Agora, Senhor Deus, que estamos participando desse memorial que faz nos lembrar a morte do Seu Filho naquela cruz, para nos livrar, Senhor Deus, nossos pecados, e nos dar, Senhor Deus, a garantia da vida eterna, conforme foi a Sua ressurreição. Venceu a morte
e nos deu a oportunidade de um dia, quando for a hora, nossa hora, estarmos aí contigo, Senhor Deus, gozando desse paraíso que Tu mesmo criaste, Senhor Deus, para todos aqueles que aceitassem a salvação através do Teu Filho. Neste momento, Senhor Deus, que estamos aqui nesse memorial, essa lembrança, Senhor Deus, desses episódios todos, nós Te agradecemos por esse dia maravilhoso, Senhor Deus, que estamos vivendo. Perdoa nossos pecados, dirige a nossa vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos cantar mais um trechinho, Gabriel? Cantar o refrão Pela Cruz. Vamos cantar juntos. Pela cruz me chamou, me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado aos queridos diáconos, às diaconisas. Obrigado, pastor Silvino, mais uma vez. Pastor, se me permite, neste momento eu estou lembrando de um membro da igreja que esteve sempre muito presente aqui, faz parte da história dessa igreja, era um dos atletas ali no campo, na quadra, o irmão Jefferson. O irmão Jefferson está precisando de nossas orações, ele está com a saúde debilitada, e os irmãos orem por ele, pela irmã Estelinha, para que eles tenham força nestes momentos de dor, de enfermidade que eles estão passando. Certamente eles contam com as suas orações, e suas orações valem, porque a oração do justo vale muito. Amém. Amém. Obrigado, pastor Silvino. Obrigado, Rutinha. Deus continue abençoando as vidas de vocês, todos os familiares. O ministério lá no Brasil Forte não deixa de ser um ministério, não é? É um ministério, na verdade. E vamos orar pelo nosso irmão Jefferson, que está passando essa luta aí na área da saúde. Irmãos, eu quero chamar rapidamente aqui à frente, eu sei que a gente já está com a hora um pouquinho adiantada, mas todos nós vamos almoçar aqui, amém? Vamos almoçar, né? Hoje ninguém vai para casa, quer dizer, vai para casa depois, né? Mas ninguém vai para casa almoçar, vamos almoçar aqui, ou compra quentinha e leva para casa. Vamos fazer isso para ajudar aí os 90 anos da nossa igreja. Então os aniversariantes, venham rapidamente aqui à frente, se estão aí, não é? Shirley, Jorge Luiz e Jean e Kleber, que fazem aniversário de casamento. Tem alguém aí presente? E eu quero chamar o irmão Joel aqui à frente também. O irmão Joel vai fazer aqui uma singela homenagem, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então nós vamos homenagear as nossas mulheres. Não tem nenhum aniversariante? Não? Então, depois da homenagem, a gente encerra o culto, então. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Algum tempo atrás, alguém falou, somebody whisper in my ear. Alguém sussurrou o meu ouvido. Irmão Joel, fazer poesia é fácil. Difícil é declamar uma poesia. Eu disse, por quê? Não gostei. Ele disse, fazer poesia você senta lá, escreve. Agora, declamar, você tem que pôr a sua alma, os seus sentimentos, a sua emoção dosada, igual o nosso querido pastor Silvino acabou de falar agora, que a emoção tem que ser dosada. Emoção demais faz mal, tá? Então,
Por isso que eu digo para você que fazer poesia é mais fácil do que declamar. E agora eu estou confirmando isso. Aqui estou eu para declamar uma poesia diante dos maiores poetas que já teve aqui. Nosso pastor Silvino Neto. Genro de um também poeta. Família de poetas. E eu, o que eu estou fazendo aqui? Sinto um frio no estômago. Os joelhos tremem. Porque estou me cedendo na emoção. Por causa de declamar uma poesia diante de tão nobres poetas. Essa poesia ela foi feita por uma pessoa bem simples, um caipira lá da roça. Não vai ter palavras bonitas nem difíceis, porque foi um caipira. Todos são poetas. O dom da poesia para o sábio, para o intelectual e para o homem simples. Essa poesia foi feita pelo homem simples. Então toda essa emoção que eu estou sentindo de estar diante de um poeta, um frio no estômago, o joelho tremendo, eu vou passar essa emoção para o outro. Eu não sou bobo, eu não sou crente bobo, eu vou passar essa emoção para o nosso diácono Orquinésio de Oliveira. Ele vai declamar essa poesia. Homem culto, doutor, ele vai usar as palavras simples de um caipira usou para homenagear as mulheres no Dia Internacional da Mulher. Com palavra o nosso querido irmão diácono Orquinésio de Oliveira. Preste atenção nas palavras, tá? Palavras simples, tá? Mas de todo o coração, para nossa irmã Irene Brum, 92 anos. A pessoa se admira, 92 anos. Ninguém quer morrer com 15 anos, né? Outro dia estava homenageando o que viveu 110 anos, né? Mas mais do que a idade, minha querida irmã Irene Brum, que eu admiro mais do que a sua idade, é a sua perseverança no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa sim é importantíssima. Além da idade, que é um prêmio de Deus, é a perseverança. Essa poesia é para a senhora e para todas as mulheres da nossa igreja no Dia Internacional da Mulher. Com a palavra o nosso diácono Orquinésio de Oliveira. Bem, meus prezados irmãos e irmãs, visitantes, irmão Joel vem com essa novidade aqui, isso me pega pelo pé. E ele disse, diante de um dos grandes poetas, que é o pastor Silvino, mas na verdade, hoje, conforme anunciado, nós comemoramos o Dia Internacional. O mundo todo hoje está voltado para prestar homenagem à mulher. E se todos nós que aqui estamos participando, é por causa da mulher. Sem ela nós não estaríamos aqui. Mas ele disse, é um poeta assim, poeta sertanejo, inculto, mas que também tem inspiração. E ele então, fazendo homenagem à mulher, ele diz assim: dizem que o bicho pior que Deus no mundo botou, mas pior que jacaré, bicho que o mundo estragou, porque em modo em tudo desandou, foi a peste da mulher. Mas isso é tudo invenção. A maior contradição, deixe falar quem quiser. Como a história nos contou, quem matou nosso Senhor foi homem, não foi mulher. Os homens não prestam não. Quando eles voltam a gemer da guerra, o sangue escorrer de mãos em cruz, já sem fé, quem é que lhes vai curar? As dor aliviar na santa casa, quem é? Os homens? Não, as mulheres. Os homens em tudo é inferior, no sofrimento, no amor, em tudo que se fizer. Tão à toa, tão miudinho,
tão assim pequenininho que cabe todo inteirinho no coração das mulheres. Então, quem é maior? É a mulher. Parabéns, mulheres. Parabéns então às nossas mulheres, mães, esposas, filhas. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Eu até publiquei lá nas minhas redes sociais, né? Eu tenho 4 mulheres. Aí o pessoal pode pensar assim, opa, né? Mas é minha mãe, minha esposa, minhas 2 filhas, né? 4 mulheres na minha vida, mãe, esposa e as 2 filhas que Deus me abençoou, e são mulheres que me abençoam muito. Parabéns às nossas mulheres, então. Tem algum visitante presente? Levanta a mão assim. Mais alguém, além do nosso irmão ali? Tem lá atrás, a menininha fez assim também. Mais alguém? Não? Deus te abençoe, meu irmão, volte sempre. Vamos dizer para o nosso visitante, seja bem-vindo, em nome de Jesus, e volte sempre. E eu quero desafiar você a voltar logo mais à noite. Esteja aqui no culto das 19 horas. Não deixe de vir. Se você não tiver qualquer dificuldade de estar aqui, esteja. Não fique em casa, não fique fazendo outra coisa. Se você puder, tiver condições, esteja aqui logo mais às 19 horas para o culto da noite, tá bom? E a gente vai participar do almoço, R$12. Tem a maquininha, então quem quiser pagar também com cartão de crédito, de débito, pode pagar se não tiver dinheiro em espécie, tá? A gente está aceitando os 2, R$12 o delicioso almoço, tem as sobremesas também, então vamos participar do nosso almoço. Está lá no salão, né, Rafael? Está lá no salão de festas da nossa igreja. Eu vou estar à porta com o pastor Silvino, então, mas antes a gente vai assistir um vídeo aqui do aniversário da nossa igreja. Assista antes de ir embora, segura aí um pouquinho. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam conosco, com toda a igreja de Neves e com toda a tua igreja, Senhor, espalhada pela face da terra, agora e para sempre. Todo o povo de Deus diga...